Dentisar Shalom, Casa do Príncipe da Paz. Sempre uma grande responsabilidade, né? Tá trazendo a Paraxá. O Senhor já me levou a alguns lugares para levar a palavra dele, mas acho que nenhum se compara quando eu venho trazer algo aqui da parte de Hashem. Tem um grande temor, é sempre... Às vezes eu brinco com a Silumiel, mas eu sei o que ela passa quando ela fala que é complexo, que é difícil, que não queria estar aqui. Né? É realmente uma responsabilidade muito grande. Nós vemos aí o Orochi Carlos às vezes, e eu sou como ele, eu fico suando aqui, até tremo às vezes, porque a responsabilidade é muito grande. Vocês são um povo muito amado por Hashem. Portanto, eu tenho que dar o meu melhor, tenho que me colocar na presença dele. Para achar dessa semana, Razino, ouçam. Todos os anos, logo após o solene momento de Yom Teruah, no Shabbat Shuvah, Shabbat de retorno, porque ele precede Yom Kippur. Lemos a Parashá Razino, que prediz toda a história do povo de Israel, passado, presente e a futura redenção, e adverte o povo de Israel para seguir os caminhos que Hashem ordenou seguir. Estruturado na forma de um oráculo e de uma canção. Se vocês notarem, a Parashá é praticamente inteira uma canção. Contém as últimas palavras da profecia de Moshe entregue ao povo de Israel antes de subir ao Monte Nevo para morrer. O Eterno disse que ele iria morrer. Na verdade, se não fosse a ocupação de Hashem pela reputação do seu nome entre as nações, o povo de Israel teria sido completamente destruído da face da terra. E nós nos lembramos até da oração de Moshe para Hashem, falando: Senhor, o que seria do teu nome se o Senhor destruísse toda esta geração, todo este povo? Então Moshe clama ao Eterno, e o Eterno, pela sua misericórdia, poupa a semente de Israel. Somente aqueles que eles falaram: nossos filhos vão morrer lá, e o Eterno diz: estes vão entrar na terra. Né? Então existe uma grande lição para nós aí também. Israel deveria, portanto, perceber que somente pela graciosa providência de Hashem é que eles não foram completamente eliminados da terra, e mais, que são sustentados por Hashem como um povo separado para ser exemplo para as nações até os dias de hoje. Pai, no nome de Yeshua HaMashiach, me coloco na tua presença. Bendito seja o teu nome. Pai, que possa o Senhor falar com cada vida aqui, com cada uma das almas reunidas neste local, Pai, para que possam, Senhor, se voltar para Ti. Tomar um novo rumo àqueles, Senhor, que estão caminhando para a morte. Se existem pessoas aqui, Pai, que estão com o caminho para a morte, que possa o Senhor mudar as histórias, Pai. Mudar o destino dessas pessoas, Senhor. No nome de Yeshua HaMashiach. Que possa o Senhor usar a minha boca, Pai. Eu não tenho, minhas mãos estão vazias, eu não tenho nada a dar, Pai. Somente Tu pode fazer os corações se voltar verdadeiramente a Ti, através do Teu Filho, o Mashiach, Yeshua, nosso Senhor e Salvador. Que possa o Senhor falar com cada vida, Pai, neste local, nesta casa. A casa que o Senhor chamou, Pai, para ser um diferencial nesta terra. Neste país, Senhor, de tanta corrupção. Que possa o Senhor transformar as nossas vidas, Pai. Nós não queremos ser como os poderosos deste país, Pai, corruptos. Nós queremos estar na Tua presença, Senhor, incorruptíveis, diante de Ti. Ajuda-nos, Senhor, me ajude a passar tudo que o Senhor tem para esta casa, no nome de Yeshua HaMashiach, que assim seja. Que assim seja. O tema da mensagem é Razino, ouça o Eterno e determine o seu destino. Na Parashá, o Eterno diz que incitaria ciúmes no povo de Israel por causa de sua rebeldia, aproximando-se de até então um não povo. Queria ler com vocês em Devarim, Deuteronômio 32, 19 e 21, se vocês quiserem ir anotando, para a gente não perder muito tempo, tá bom? O Senhor viu isso e os rejeitou, porque foi provocado pelos seus filhos e suas filhas. E disse: esconderei o meu rosto deles,
disse, e verei qual o fim que terão, pois são geração perversa, filhos infiéis. Provocaram-me os ciúmes com aquilo que nem Deus é, irritaram-me com seus ídolos inúteis. Farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. E os provocarei a ira por meio de uma nação insensata. E Shaul fala sobre isso nas suas cartas. Não sei quantos se recordaram quando leram. Romanos 10, versículo 19. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Moshe foi o primeiro que disse, farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo, e os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. E Yeshayahu diz isoladamente, fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas, a respeito de Israel, ele diz, o tempo todo estendia as mãos para um povo desobediente e rebelde. E eu quero fazer uma ressalva aqui. Todo o povo de Israel era rebelde? Não. Né? Os do Partido Novo Israel aí diz que era, né? Porque eles param de ler Romanos aqui. Vamos continuar lendo. Terminou o versículo 21, nós estamos em Romanos 11, versículo 1 agora. Pergunto, pois, acaso o Eterno rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Aí ele diz, eu mesmo sou israelita. Porque se o Eterno tivesse rejeitado o seu povo, os apóstolos estariam no meio, né? Acho que todo mundo sabe. Né? Descendente de Abraão e da tribo de Benjamim. O Eterno não rejeitou o seu povo, o qual de antemão escolheu? Ou vocês não sabem como Eliarro, qual que era o questionamento dele? Clamou o Eterno contra Israel, conforme diz as Escrituras, Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, eu sou o único que sobrou. E agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos perante Baal. Assim, hoje também há um remanescente. Existe dentro do povo judeu um remanescente. Talvez nós olhamos e falamos, não tem, mas eu não vejo. Existe, queridos. Alguns estão lá escondidinhos, com Yeshua no coração. Existe um remanescente escolhido pela graça, e se é pela graça, já não mais pelas obras. Se fosse graça, já não seria. A graça já não seria graça. O que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos obtiveram, os demais foram endurecidos. Quem que o Senhor endureceu? Os rebeldes, conforme nós lemos antes. Como está escrito, o Eterno lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Shaul está citando aí Devarim 29:4, mas até hoje o Senhor não lhes deu mente que entenda. Olhos que vejam e ouvidos que ouçam. É muito importante nós termos o entendimento que o Eterno fez isso porque o povo era rebelde. Ele endureceu o coração de um povo rebelde que não queria se converter. E às vezes eu estava meditando e o Senhor estava ministrando no meu coração, eu conversei também com a minha esposa sobre isso. Imaginem vocês, se todo aquele povo, enquanto Yeshua estava aqui na terra, o aceitasse, mas não se convertesse. Isso pode acontecer? O que acontece no sistema religioso hoje em dia? As pessoas dizem que aceitam o Senhor, mas não são convertidas. Nunca se converteram. Lugares onde o objetivo era fazer techuvá ao Eterno por meio de Yeshua, se tornaram um ponto de encontro. Para se sentir bem, conhecer pessoas novas, conversar, curtir uma boa música. Tem gente que vai no sistema para ouvir uma boa música. Que o Eterno nos livre disso. Isso já foi, eu me lembro que isso já foi falado aqui, já tem algum tempo. Que se for para ver o Rosh Carlos dançar, o Caio cantar, não, que não venha. Não é? Faz tempo isso já, né? Eu acho que a gente estava lá em cima ainda. Tem pessoas que vão a esses locais para receber uma palestra motivacional. Não é? Estava conversando com um amigo meu, que trabalha comigo, falando sobre isso, porque ele estava falando como aquela pessoa diz que serve a Deus, mas ele faz isso, isso e isso. Ou esse rapaz aqui que fica falando comigo no WhatsApp querendo sair comigo, essa pessoa não é convertida, ele estava conversando comigo, ele falou, tem um rapaz que toca com ele na igreja e ele
fica me chamando para sair e tal. Aí eu falei assim, você não está entendendo, porque no sistema não se fala sobre arrependimento. Não se fala sobre uma vida com o Eterno. É muito difícil. São pouquíssimos os lugares. A maioria deles é uma palestra motivacional. Você vai vencer, você vai conseguir, você vai conquistar. Só se fala sobre isso. Porque imaginem vocês, se começassem a falar sobre arrependimento, sobre mudança de vida, você acha que existiria tantos prédios por aí? Imaginem. Nós nos sentimos bem aqui na Beit, mas quantas vezes nós fomos exortados? Repreendidos os nossos erros? A questão é a seguinte, se nós não dermos ouvidos a Hashem, o nosso destino será selado para a morte. Nós estamos aí há alguns dias de Yom Kippur, uma semana antes de Yom Kippur, e que nós somos conclamados a meditar para onde as nossas mãos, os nossos pés, a nossa mente está nos levando. É a meditação que você tem que fazer todos os dias, até que chegue Yom Kippur. Porque se nós não escolhermos dar ouvido a Hashem, nós seremos selados para a morte por um ano. Já pararam para pensar nisso? A legalidade que o adversário vai ter sobre a sua vida, se você não escolher mudar, não escolher fazer techuvá, o Eterno está te dando a oportunidade hoje para mudar a sua mente, para mudar o seu comportamento. Eu quero que cada um de nós pense você consigo mesmo agora, para onde eu estou indo? Pense consigo mesmo agora, Senhor, onde eu estou indo? Aonde eu estou me levando? Porque nós levamos as nossas vidas a destinos não agradáveis, vamos dizer assim. Essa paraxá é praticamente inteira, como eu já falei, composta de uma canção. Moshe usou uma música para profetizar, exortar e advertir o povo sobre quem eles eram, e que se eles continuassem daquela forma, o que eles iriam ser, e o que iria acontecer com eles. Eu quero falar bem rápido sobre música. Eu não sou muito, como nosso querido mestre Luiz ali, mas de maneira bem simples, bem simples. Música é composta por 7 notas. Assim como os dias da semana, assim como a menorá, assim como os atributos da Ruach, enfim. São 7 notas. Essas notas foram nomeadas, não tinham nome, foram nomeadas pela Igreja Universal, porque a Igreja Católica, a Igreja essa aí do sistema, e nomearam por Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, 7 notas, A seguinte já seria o Dó, seria a oitavada. Eu sei que tem muitos músicos aqui, mas eu estou ensinando mais para quem não é, E em alguns locais isso foi nomeado por letras, A, B, C, D, F, G, ou por graus. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º. 7 notas. Equivalem às teclas brancas do piano. Só que e tem muita matemática envolvida da música. Muita matemática. Pitágoras, então, ficou lá medindo a distância de uma nota para outra e colocando tudo em números isso. Aí, isso vai muito longe. Eu não sou bom de matemática. Eu sou um pouco bom de música, mas de matemática... E Pitágoras colocou matemática na música, não sei como. Se colocarmos meio tom acima, nós vamos achar as teclas pretas do piano. Se somarmos elas às 7 anteriores, teremos 12 notas. Então, são 7 brancas, 5 pretas, 12 notas. Assim como os meses do ano, assim como as tribos de Israel, assim como os apóstolos. E com essas 12 notas, nós temos o que temos hoje. A música. E Moshe, eu escrevi isso, e Moshe usou isso de maneira de profecia, de exortação. Ele usou uma canção para mostrar ao povo a história dele do começo ao fim. A destruição dos rebeldes, a salvação dos servos. Para alguns, canções e ministrações como essa são um julgamento.
As pessoas se sentem até expostos, feridos, maltratados. Como ele teve coragem de falar aquilo? Como me expôs desse jeito? Porque pessoas assim não querem mudar de vida. Mas para outros, canções, ministrações como essa são uma oportunidade de direcionar a sua vida. Use essas exortações, essas canções como a de Moshe. Quem lê essa paraxá, acho que não fica muito feliz. Só no finalzinho. Não é verdade? Você lê a paraxá, fala, Senhor, o que vai ser de mim? Porque o Rosh Daniel leu inteira. Quem lê essa paraxá não fica feliz. Só no finalzinho que o Eterno fala que vai banhar o seu arco com sangue e vai vingar o seu povo. Baruch Hashem por isso. Mas essas como a nossa querida Selumiel Mendes disse, esses 12 sons podem nos ministrar para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. E Shaul fala sobre isso. Sobre mudarmos a nossa sorte, mudarmos o nosso destino. Em Romanos 11, do versículo 11 ao 24, ele continua dizendo sobre o mesmo assunto. Novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? Talvez você pense, não tem jeito para mim mais. Eu não consigo mudar de vida. Querido, consegue sim. Consegue sim. De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles veio salvação para os gentios para provocar ciúme em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo e se o fracasso deles riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude? Estou falando a vocês, o povo, nações, visto que sou apóstolo para as nações, exalto o meu ministério na esperança de que de alguma forma possa provocar ciúme em meu próprio povo para salvar alguns deles. Pois se a rejeição deles é reconciliação com o mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Se santa é a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. E se a raiz é santa, os ramos também o serão. Se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira, não se glorie contra os ramos. Se o fizer, saiba que não é você que sustenta a raiz, mas a raiz a você. Está falando de Israel e as nações. Nós fomos enxertados. Então você dirá, os ramos foram cortados para que fossem enxertados. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, como nós já falamos. E você permaneça pela confiança. Não se orgulhe, mas tema. Pois se o Eterno não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Hashem. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. Queridos, permaneça na bondade do Eterno. Permaneça na bondade dele. Cele seu destino para ficar na bondade dele. Ore essa semana, Senhor, eu quero ficar nesse ano que vem na tua bondade. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados. Pois o Eterno é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e, de maneira antinatural, sobrenatural, foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. E eu quero dizer que você que hoje foi quebrado dessa oliveira, o Senhor pode te colocar nela de novo. O Senhor pode restaurar a sua vida. Ele pode te colocar nos caminhos dele. Como foi lido na Haftará, o Senhor pode te colocar na rocha que é Yeshua, e não a rocha como a nossa rocha, como foi lido na Paraxá também. Não a rocha como a nossa rocha. Eu tenho certeza que se você se colocar na presença do Eterno e pedir, com todo o seu ser, Senhor, me coloca na rocha que é Yeshua, eu quero ficar inabalável, o Senhor vai te firmar lá, você não vai fraquejar mais. Mas nós temos que escolher, irmãos. Vocês estão entendendo? Nós temos que escolher isso. O nome do livro que o Renato, junto com a Cel,
escreveram, sempre me vem à mente, porque escolhas, como que é o redigem? Escolhas redigem o seu presente, dirigem o seu futuro. E nós estamos falando sobre isso essa semana. Escolha hoje ter um futuro abençoado. Escolha hoje, faça essa escolha agora. Vamos abrir os nossos ouvidos a Hashem. Razino, ouçam. Essa palavra razino, porque nós temos Shema, que também é de ouvir. Mas Shema é como se fosse um ouvir mais amplo, mais alto. E o razino é você ouvir de perto. Dê atenção a isso. Escute Hashem. Não torne as ministrações como se fosse algo trivial, algo corriqueiro. Como se ouvir um shofar fosse algo comum. Talvez muitos pensaram isso. O que eu estou fazendo, né? Ouvindo este toque? Mas vocês não sabem a importância de dar ouvidos a este toque do shofar. Quando o Orochi está aqui ministrando, talvez ele sempre ministra muito mais do que eu, do que o Orochi Carlos, obrigado. Do que o Orochi Daniel, enfim. Talvez ficou, né? Está sempre aqui ministrando, mas que você dê o valor a cada ministração que o Orochi Carlos traz aqui, porque um alto preço é pago para isso. Cada ministração que ele traz para nós. Talvez você ache, mas eu já sabia disso. Mas eu já li a Torá tantas vezes. Mas isso aí você não tem noção o preço que é pago. Que possa você dar ouvidos ao toque do shofar, a ministração do Orochi Carlos, quando ele traz alguma palavra de Hashem. O programa O Som do Céu. A cada aula, cada uma das ministrações. Porque não é algo sem valor. Alguns podem pensar isso. Isso eu já sabia. Mas eu sou o mestre dos mestres. Eu falei. Um alto preço é pago para que o serviço, as ministrações, as festas, as canções, as imersões aconteçam. Não é? É um alto preço e nós temos que dar valor a isso. Razino. Moshe estava prestes a morrer. E ele usou uma canção para falar com o povo. Ou vocês mudam, ou é isso que vai acontecer. Na Brit Hadashah, Yeshua falou sobre isso. Matityahu 13, do versículo 9 ao 17, está escrito assim: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: por que o Senhor fala por parábolas? Ele respondeu: a você foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem, ou seja, a quem tem ouvidos para ouvir, será dado. Ou seja, a pessoa que tem um coração disposto a mudar. Talvez você fale: o Senhor não fala mais comigo. Que você coloque o seu coração diante dele e fala: Senhor, eu quero mudar. Você vai ver se o Senhor não vai falar contigo. Porque aquele que tem, lhe será dado. É o que Yeshua disse. Mas aquele que não tem, até o que tem será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Yeshayahu: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração, como eu estava dizendo, deste povo se tornou insensível. Ou seja, fazendo a reversa, se nós tivermos um coração sensível, nós iremos ouvir, ver e entender. E selar o nosso destino para a vida. Lechaim. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com ouvidos, entender com o coração e converter-se. E o Eterno diz: e eu os curaria. Se nós colocarmos o nosso coração diante do Eterno, nós vamos ouvir, ver, entender, fazer techuvá, e o Eterno vai nos curar. Estão entendendo? E Yeshua completa dizendo: mas felizes são os olhos de vocês porque veem, ouvidos de vocês porque ouvem, pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram.
O desafio que fica para nós são as palavras de Moshe em Devarim 32, 44 ao 47. Moshe veio com Yehoshua, filho de Nun, e recitou todas as palavras dessa canção na presença do povo. Quando Moshe terminou de recitar todas essas palavras a todo o Israel, disse-lhes: guardem no coração todas as palavras que hoje lhes declarei solenemente, para que ordenem aos seus filhos que obedeçam fielmente a todas as palavras desta lei. Elas não são palavras inúteis. São a sua vida. Por meio delas, vocês viverão muito tempo na terra a qual tomarão posse, do outro lado do Iarden. Portanto, irmãos, a meditação que fica para nós é: qual é o seu destino? Diante de tudo que o Eterno nos ensinou hoje. Que possa você tornar o seu coração sensível para ouvi-lo, para que ele possa te curar. Fazer uma techuvá verdadeira na presença dele, no nome de Yeshua HaMashiach. Assim que seja. Na próxima paraxá, o próximo Shabat, não haverá paraxá. Na próxima paraxá não haverá paraxá. Será Yom Kippur, no próximo Shabat, da próxima semana. Serviço diferenciado, que irá iniciar na sexta-feira, dia 29, 7h30, 19h30. No Shabat, dia 30/9, o serviço deverá começar às 10 da manhã e seguirá até às 18h30, onde teremos acendimento das velas para fazer a vida larga, ensinamento do Shamat. Assim seja. Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach, que possa o Senhor trazer as vidas para perto de Ti, Pai. Curando-as, exortando-as, ministrando cada um dos nossos corações. Nós precisamos de Ti, Senhor. E o que nós podemos oferecer a Ti, Davi falava sobre isso, é um coração contrito e quebrantado. Isso nós podemos oferecer a Ti. Nós não temos algo que poderia Te acrescentar, Pai. Mas nós podemos tornar o nosso coração sensível e colocar ele na Tua presença, dizendo: Senhor, eu estou aqui. Faz o que queres de mim. Muda a minha vida, Pai. Transforma. E assim me dê ouvidos para ver, ouvidos para ouvir, olhos para ver, um coração para entender, Senhor, para fazer techuvá assim a Ti, Pai, para ser curado. Transforma a minha vida, Senhor. Muda o meu destino para a vida, Pai. Nesta semana que precede Yom Kippur, Senhor, que possa cada um dos meus irmãos mudar as suas vidas, iniciar um novo ciclo, até que o Senhor Yeshua volte. Deixa-me Yeshua HaMashiach, que assim seja.